Fala pessoal, nesse vídeo eu vou trazer para vocês o dia que eu tive que refazer o Wix. Pois é, me acompanha aí, Pedro Soares. Galera, esse dia foi maneiro. Vocês não têm ideia de como que foi divertido recriar todo o Wix. Claro, não foi o Wix que vocês conhecem, né? Que está na internet. Eu estou falando o Wix, mas foi uma aplicação muito semelhante a ele. Para quem não conhece, o Wix, ele é uma plataforma onde você cria sites apenas com um scroll do mouse, com um clique do mouse, você arrasta e solta elementos dentro de uma página e esses elementos são o seu conteúdo, como imagens, vídeos, textos, etc. Como que começou isso, gente? Não foi uma ideia minha. Eu estava, programando, até que uma hora alguém me ligou, lá do Rio Grande do Sul, falando que havia recebido uma indicação sobre mim e que estava precisando de um trabalho. Quando eu fui conversar, era uma empresa que desenvolvia templates para eventos. Esses templates eram bar mitzvah, casamentos, aniversário de 15 anos, aniversários, bodas. Só que essa empresa, de ano em ano, ela tinha sempre que renovar os templates que ela possuía. E ela falava que estava cansada disso, né? A empresa não queria mais ter que ficar renovando templates, porque ela sempre falava que demorava muito tempo para desenvolver esses templates, porém ela não via outra solução. Então ela me ligou, querendo que eu fizesse mais templates. Mas aí que tá. Como eu sou um programador, eu não fiquei satisfeito com isso, porque, você vai só postergar o problema para o próximo ano. Então não pode ficar fazendo novos templates. A gente tem que fazer outra coisa. Nós precisamos entregar uma solução automatizada para essa empresa. Então, imediatamente, eu falei com ela que o que eu estou falando para vocês agora. Aí a empresa me perguntou: olha, Pedro, beleza, mas o que você sugere? Aí eu falei, bom, eu vou imaginar alguma coisa, mas, de antemão, me fala aí como é que é o seu sistema, como é que ele está feito, quantas tabelas ele tem, qual linguagem de programação, a versão da linguagem. A empresa não sabia nada, que é normal. Os donos da empresa normalmente não são os programadores, certo? Gente, quando eu fui acessar o sistema da empresa e ver o banco de dados, aí me deu aquele desespero. Era em PHP muito antigo, 5.2. A empresa, devia ter mais de 1000 páginas de programação de PHP. E o banco de dados da empresa tinha mais de 200 tabelas. Gente, quando eu fui analisar algumas tabelas, havia dados repetidos. Então eu não sabia se a empresa estava utilizando esses dados em outra tabela ou se o sistema tinha alterado e a equipe anterior não tinha excluído as tabelas. Eu sei que eu estava numa posição bem desanimadora. Porém, como um bom programador, não existe desânimo, existe desafio. Então o que eu fiz? Eu liguei para eles e comecei a relatar o que estava acontecendo. Aí me surgiu uma incrível ideia. Por que eu não faço uma solução onde a empresa possa construir os próprios templates? A ideia ficou muito viável. Eles ficaram muito animados com a ideia, só que havia o problema. O banco de dados dele, como que eu ia adaptar essa estrutura nova com um banco de dados gigante? Eu ia ter que criar mais tabelas num banco de dados demasiadamente com tabelas. O que eu ia fazer? Bom, aí que veio uma outra solução. Eu virei para eles e falei, gente, eu tive uma ideia melhor. Vamos fazer o seguinte então, nós vamos criar uma aplicação que vá construir os sites para vocês, mas esses sites, quem vai literalmente mexer na aplicação, que vai ser simples, vai ser o seu cliente final. Aí o que a gente vai fazer?
nós vamos deixar estruturado alguns temas para o cliente escolher e caso ele deseje criar um do zero, ele vai poder, ou se ele quiser modificar o que ele escolher, ele também vai poder. Ou seja, uma solução muito semelhante à do Wix. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, o banco de dados deles era feito em MySQL. Eu não quis alterar isso. Eu preferi usar um banco de dados alternativo. Sabendo uma linguagem de dados chamada JSON, o que eu fiz? Eu criei um arquivo JSON para cada template específico, né? E para cada template que o cliente alterasse ou criasse do zero. Quando o cliente ia adicionando as informações, ao invés de utilizar o PHP, o navegador ia criando um arquivo JSON. E esse arquivo JSON era o site completo da pessoa. Tudo que o navegador precisava fazer era carregar esse arquivo e o site da pessoa ia estar lá. Muito simples. Eu não ia precisar modificar o banco de dados e não ia precisar também alterar o PHP extenso que a empresa já possuía. Agora, já tive a solução para o banco de dados. O que eu ia fazer? Agora eu precisava pensar como que eu ia fazer esta nova funcionalidade. Gente, eu usei literalmente apenas o JavaScript. Eu criei todo o template, todo o menu, todas as funcionalidades apenas com JavaScript. No final das contas, quando o template já estava bonito ou de forma agradável para a pessoa, ela apenas apertava em um botão chamado salvar e o template também ficava se auto-salvando as modificações, igual o Google Drive. E aí no final, todo aquele JSON que foi estruturado pelo JavaScript, ele era salvo, aí eu usava o PHP, mas era coisa de poucas linhas. Ele salvava esse JSON em um arquivo no servidor. Beleza, já tinha um template. Agora a questão é, como que eu ia fazer para cada usuário ter uma pasta específica dentro do servidor e nessa pasta iria ter o banco de dados dele, do site dele? Como que eu ia fazer isso? Foi muito simples. Eu apenas criei pastas referenciando o ID, ou seja, a chave primária do banco de dados de cada usuário. Então a pasta tinha o mesmo nome, o mesmo valor da chave primária do banco de dados da pessoa, né? Ou seja, só reutilizei o que já existia. E quando ela criava essa pasta, eu dava permissão de acesso apenas para o mesmo login que tivesse o ID com o nome da pasta. Pronto, resolvi o problema. Gente, ficou muito legal a solução final, porque a pessoa poderia incrementar títulos, alterar fontes, colocar fotos, vídeos no fundo do site, colocar diversos temas, aumentar a largura do menu, diminuir, ou seja, ficou literalmente um Wix. E o legal é que isso foi muito tempo atrás. Eu devo ter feito isso lá em torno de 2010, 2009. Tem muitos anos mesmo, mas foi uma solução bem gratificante para mim e para o cliente. Agora, uma coisa que vocês não vão acreditar. Quando eu estava conversando com o cliente sobre isso e cheguei a essa solução, o cliente havia me perguntado quanto tempo eu ia gastar. De início, como eu não tinha pensado, não tinha analisado o sistema, eu falei, não sei, deixa eu analisar primeiro, porque aí eu te falo o prazo. Aí o cliente falou para mim, a gente precisa de pelo menos, tá? Não extrapole esse tempo, mas tem que ser em 6 meses, porque senão passa um ano que a gente precisa do novo template e os nossos clientes não vão utilizar, vai ficar só para o outro ano. Então, eu analisei, pensei em toda essa solução, imaginei na minha cabeça e aí falei para ele, olha, eu preciso de no máximo 4 meses. Aí o cliente ficou desconfiado, ficou, poxa, mas 4 meses, cara? Aí eu, 4 meses, ele, mas é porque é um prazo muito pequeno.
a gente conversou com outras empresas e elas passavam prazos para a gente como um ano e X meses. Como que é 4 meses? Bom, foi muito gratificante pegar esse trabalho. Infelizmente, eu não posso falar o nome do cliente, né? Liguei para ele, perguntei, mas não é melhor, segundo ele, né? Porque também os concorrentes dele podem querer usar a mesma solução que eu estou falando aqui. Mas vamos fazer uma coisa? Vamos chegar a 100 inscritos no meu canal, que quando chegar a 100 inscritos, eu vou postar para vocês do zero como fazer um template, ou seja, um criador de templates igual o Wix, usando apenas JavaScript e JSON. Eu vou ensinar isso para vocês, vocês vão aprender do zero, eu vou ensinar passo a passo. Vamos lá? Se inscreve no canal aí, deixe seu like e não esqueça de compartilhar esse vídeo. Eu vou ler os comentários se vocês deixarem aqui embaixo e com os comentários eu posso postar outras soluções que eu também já tenha feito na minha vida. Obrigado, gente!